Nessa tarde e hoje à noite e amanhã pela manhã, nós vamos meditar em uma passagem muito importante para o nosso tema. Nosso tema é o cuidado mútuo na igreja. Sermos uma igreja onde nós cuidamos uns dos outros. E essa passagem ela está na carta aos Efésios. Nós vamos examinar agora Efésios capítulo 6, os versículos 10 a 12, à noite, do 13 ao 17, e amanhã pela manhã vamos examinar 18 a 20, completando assim uma visão do que o apóstolo Paulo falou. Ontem nós vimos Tiago falando sobre oração como justamente um recurso de comunhão da comunidade. A oração para ser feita junto com os outros irmãos, para depender dos outros, para orarem por nós, para nós orarmos pelos outros. E agora nós vamos olhar para essa passagem sublime, para que nós possamos também entender como é que a questão da unidade, do cuidado mútuo da igreja se verifica nessas condições extremas que o apóstolo Paulo vai nos apresentar. Eu também dizer para você que estou fazendo uma série de pequenos livros com grandes conteúdos, né? Selecionando conteúdos sobre os quais eu venho pregando e venho ensinando e profetizando e colocando eles em pequenos formatos para facilitar então a leitura. E essas mensagens que estou trazendo estão nesse pequeno livro chamado Nossa Luta. E você pode depois conversar com a Rosana, missionária Rosana, com os outros missionários, se você desejar esse material. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Abra aí, ou então preste atenção na projeção, em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12. Esta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma das coisas que mais incomodam os seres humanos é o que nós podemos chamar de questões existenciais. É impossível passar por essa vida com o mínimo de inteligência e não nos perguntarmos quem nós somos nesse mundo. Nos perguntarmos onde nós estamos, qual é a nossa posição, o que é que nós precisamos, o que é importante para nós, o que nós precisamos ter, o que é essencial. E, finalmente, para onde vamos? Qual é o nosso destino? Essas são perguntas que em algum momento nós vamos nos fazer. Até as crianças mesmas têm perguntas desse tipo. E quando se entra na adolescência, principalmente ali pelo meio, quando os lobos parietais
temporais começam ali a se acelerar, o adolescente começa a questionar a sua existência. Quem eu sou? Esses dias estava passando ali pelo Instagram de um adolescente, já um jovem, e ele então fez uma coleção de fotos e vídeos das tentativas que ele fez de se achar, né, através da moda, né? Então, os estilos que ele teve, né? Vários estilos, e é interessante notar quão diferente um é do outro. Isso é comum para os adolescentes procurarem entender quem eles são, qual é a posição deles nesse mundo, né? O que vai acontecer com eles. E nós, os adultos, não facilitamos para eles, basta a gente encontrar o adolescente, a gente tem que perguntar: o que você vai ser? O que você vai estudar? Né? Que carreira você pretende ter? São questões existenciais. E os crentes não escapam dessas questões. E nós temos um enorme problema quando estas questões começam a ser respondidas a partir de um pensamento mundano, a partir de um pensamento deste mundo. Quando essas questões não são respondidas biblicamente. Quando quem somos, o que é importante nós termos, para onde vamos, começam a ser respondidas carnalmente, humanamente, e não a partir de um entendimento, de uma visão verdadeiramente bíblicos. Na mesa do almoço, eu dizia ao apóstolo José Carlos, na minha opinião, não na minha opinião, mas na minha visão, orando, buscando ao Senhor, os 3 grandes ataques que a igreja sofre hoje. O ataque do materialismo. Quando nós começamos a achar que as coisas materiais são o mais importante para nós termos. Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter... E essas coisas começam a me definir. Eu sou sem casa, ou eu sou com casa. Eu sou da casa pequena, da casa grande. Quando aquilo que nós temos começa a nos definir. Mas além do materialismo, nós temos também o secularismo, o pensamento desse mundo. Quando nós começamos a acreditar nas verdades desse mundo, do que o médico disse, do que o cientista disse, ao invés de crermos na palavra de Deus. E o terceiro ataque é a centralidade do ser humano, quando nós começamos a achar que nós é que somos o centro do universo. E que todas as outras coisas devem girar em torno da nossa vidinha, do nosso serzinho, da nossa pessoa. Hoje nós vamos falar nessa tarde justamente sobre essas questões existenciais. Quem somos? Onde estamos? O que fazemos? Qual é o nosso dom, nossa capacidade, nossa carreira? Qual é o nosso futuro? Mas vamos falar sobre isso biblicamente, olhando para esses 3 versículos preciosos. Como nós estamos iniciando nesse texto da carta aos Efésios, deixe-me lembrar para você o que é a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, diferente de outras cartas, ela não é dirigida a uma igreja em específico para tratar de problemas específicos, como a carta aos Coríntios, por exemplo. As 2 cartas são escritas para tratar de problemas específicos da igreja de Corinto. A maioria dos estudiosos das Escrituras crê, por várias razões, que a carta aos Efésios foi escrita como uma circular para muitas igrejas ali da Turquia, de onde hoje é a Turquia. Naquela época chamada de Ásia Menor. Ela foi escrita como uma circular.
E ela não trata de um problema específico. Ela é uma carta escrita para ensinar qual é o magnífico, maravilhoso, grandioso plano de Deus para a humanidade. Deus tem um plano. Deus está executando um plano. Mesmo que você olhe para o mundo e você diga às vezes, meu Deus, esse mundo está tão confuso, acho que Deus não está nem mais olhando para esse mundo. Esse mundo está descontrolado, esse mundo está perturbado, esse mundo está bagunçado. Deixa eu te dizer, Deus tem um plano e Ele está executando o plano dEle neste mundo. Deus está quebrando esse mundo, Deus está amassando esse mundo, Deus está reformando esse mundo, Deus está fazendo coisas grandiosas para submeter todas as coisas à cabeça que é Cristo. Deus está estabelecendo o seu reino em Cristo. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para explicar isso. Primeiro capítulo é sublime, e ele até tem que orar. Ele disse, eu oro para que os olhos do seu coração, seus olhos espirituais, sejam abertos para vocês compreenderem as riquezas, o poder, a força, a glória. E eu fico pensando, como é necessário que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, porque muitas vezes nós estamos andando por esse mundo com os olhos espirituais fechados. Nossos olhos são atraídos somente para as coisas desse mundo. Quando eu digo isso, eu me lembro 2 cânticos, um cântico que minha esposa canta muito bem, né? E já ouvi outras pessoas cantarem esse cântico que diz que as coisas desse mundo querem nos encantar, mas que elas são coisas vãs, são coisas passageiras. E nós devemos almejar as coisas que são de cima. Mas outro cântico que eu já ouvi em muitas vozes e em muitas línguas, em russo, em inglês e outras, e nós cantamos em português também. Abre os olhos do meu coração, eu quero ver. Como nós precisamos disso. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 1 ele diz, e ele começa a falar do plano. No capítulo 2 ele vai falando, no capítulo 3, então ele diz, e Deus também chamou vocês para participar desse plano. Nós não somos apenas massa de manobra, nós não somos apenas a multidão. Nós somos participantes do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo e nós somos chamados para participar do plano de Deus. Portanto, se você quer saber qual é o plano de Deus para esse mundo, se você está achando que esse mundo está perdido, não está indo para lugar nenhum, leia Efésios, capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que Deus está agindo. Deus está cumprindo o plano dele. E Ele te chamou para participar do plano dele. Mas você acha que você pode participar do plano de Deus de qualquer jeito? Não. Quando o apóstolo Paulo, depois de terminar o capítulo 3 de uma forma sublime, magnífica, ele então inicia o capítulo 4, rogando, pedindo aos crentes que vivam de acordo, dignos, de acordo. Ele usa uma palavra que deriva de balança, de 2 pratos, que você se equilibre a sua vida com a chamada que o Senhor te deu, com a vocação que Ele te deu. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Deus chamou você para participar do plano dEle, para ser um arauto, para falar para as nações, para falar para os vizinhos, para os conhecidos, sobre o plano maravilhoso dele. Nós fazemos parte deste plano, e nossa área é a área da comunicação. Nós precisamos ir comunicando para o mundo, dizendo para o mundo o que é que Deus está fazendo.
e chamando eles para que entrem na arca, para que sejam salvos. Mas para fazer isso, nós precisamos viver de maneira digna. Precisamos viver de uma maneira que se equilibre com o chamado. O chamado é muito alto, é muito maravilhoso, é glorioso. Então nós também temos que ter uma vida que se equilibre com isso. Então, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a falar acerca de diversas áreas nas quais nós devemos viver dignamente. Ele primeiro fala da igreja. Ele começa a falar da unidade entre os irmãos, de como nós devemos estar unidos. Depois ele fala do corpo. Ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro. Então, o capítulo 4 praticamente todo vai falar de como viver dignamente como igreja. Capítulo 5, ele vai falar sobre como viver dignamente na sociedade e na família. Para fazermos parte do plano de Deus, precisamos viver dignamente na vida conjugal, no relacionamento com os filhos, também na sociedade, no local de trabalho, em todo lugar. E aí chegamos no capítulo 6. Ainda tem um pouquinho de família ali. Mas a partir do versículo 10, ele começa a falar de uma área que talvez muita gente não está esperando. Ele começa a falar de uma área que muita gente talvez não está vendo, porque os olhos espirituais estão fechados. Ele começa a dizer, olha, existe uma área, existem as regiões celestiais. As regiões celestiais não são lá no céu, não são distantes de nós. As regiões celestiais estão aqui, neste momento, neste lugar. E se você abrir os olhos espirituais, você pode ver essas regiões celestiais. As regiões celestiais são aqui, mas numa dimensão diferente da dimensão material. Elas estão aqui nesse momento, nesse instante. Há uma região que nós não podemos ver com os olhos físicos. E o apóstolo Paulo diz, você tem que viver dignamente também nas regiões celestiais. Nesse exato momento e espaço, nesse tempo e espaço, há uma outra dimensão aqui. E essa dimensão está cheia de anjos, essa dimensão está cheia de demônios, de principados, de potestades. E nessa região também está o trono de Deus, e Cristo está entronizado sobre ele, neste lugar, neste momento, neste espaço. Você não pode viver de qualquer jeito. Alguém que acha que lá no escondido da sua casa, quando não tem ninguém olhando, você pode ficar de qualquer jeito. Você precisa abrir os olhos e ver as dimensões, a dimensão espiritual. As regiões celestiais estão lá também na sua casa, quando não tem ninguém olhando. Também estão lá, o trono de Deus também. E anjos, e demônios, e principados, e potestades, estão todos aí, em todo lugar, a todo momento. E você precisa viver dignamente na igreja, precisa viver dignamente na família, precisa viver dignamente na sociedade, precisa viver dignamente nas regiões celestiais. E nós vamos entender isso olhando para esse texto, o que significa viver dignamente nas regiões celestiais. De que maneira eu vivo dignamente aqui? Primeira pergunta para nós fazermos para esse texto, perguntas para a compreensão do texto é: como os cristãos são instruídos a se fortalecerem para participar do plano de Deus? Se fortalecerem nas regiões celestiais, se fortalecerem no aspecto espiritual. Como é que eu faço isso? Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Entre hoje, amanhã e depois eu vou ler 2 traduções sempre. Vou trabalhar com a NVI e também com a Almeida Revista e Atualizada. A palavra finalmente, ela é uma expressão que o apóstolo Paulo gosta de usar, que não significa necessariamente que ele chegou ao fim do assunto, mas que ele está falando de uma conclusão ou de algo extremamente importante. Portanto, ele falou de igreja, de sociedade, de família, do aspecto conjugal, no aspecto parental, paternal, e agora ele vai falar finalmente. Algo que é a coroa de tudo. Algo que é a conclusão de tudo. E o que seria isso? Fortaleçam-se no Senhor. Essa ideia de se fortalecer no original, ela tem o conceito de um verbo que é relativo a dunamis. Vocês já viram dunamis, não é? Até os Hayashi tem aí o movimento dunamis, né? E o povo então ouve bastante isso. E alguém que vai pregar sobre o poder de Deus sempre fala do dunamis, porque o poder que Deus nos dá, Deus tem muito poder. Diferentes poderes. Um dos poderes mais admiráveis de Deus é o kratos, quer dizer, que deu origem ao nosso cracia, democracia, poder do povo. Mas esse poder é um poder absoluto, totalitário, soberano. Não é esse poder que Deus nos dá. Deus nos dá o poder dunamis. E dunamis é melhor traduzido como habilidade. É o poder de realizar algo que outras pessoas não conseguem fazer. Se um dia você estiver num avião e a comissária soar no alto-falante dizendo: há algum médico conosco aqui? Há algum médico entre nós? Você sabe que alguém está tendo um AVC ou algum problema semelhante e precisa ser socorrida imediatamente. E você vai ficar se sentindo muito mal porque tem alguém precisando de ajuda e você não tem dunamis para cuidar dessa pessoa. Somente o médico tem dunamis. Ele pode até, como a gente vê nos filmes, abrir um furo aqui, que ele sabe o lugar certo. Ele sabe a forma certa. Ele sabe aonde furar, ele sabe o que fazer. Dunamis. É a habilidade de fazer alguma coisa. E às vezes a gente vai viver nesse mundo e diz: como é que eu vou fazer isso? Enquanto nós estávamos no louvor, eu estava orando, intercedendo por algumas pessoas que me pediram ajuda. E disse: meu Deus, como é que eu ajudo essa pessoa? O problema é muito complicado, é muito difícil. Como é que eu posso ajudar? Do que eu preciso? Dunamis. Saber como ajudar. Então, bom, quando alguém, depois do aconselhamento, diz: era isso que eu precisava ouvir. Quando a pessoa diz: agora eu sei como agir. Você manifestou dunamis. Mas aonde eu acho esse dunamis? O médico acha o dunamis dele na faculdade de medicina. O engenheiro mecânico acha o dunamis dele na faculdade de engenharia. E eu acho o meu dunamis para viver dignamente nas regiões celestiais. Aonde é que eu acho? Eu acho o meu dunamis no Senhor. Eu me fortaleço no Senhor. Eu acho a minha habilidade, a minha capacidade de fazer qualquer coisa no Senhor. E o que significa no Senhor? Às vezes o crente lê isso. No Senhor significa o quê? Se você não prestou atenção, o apóstolo Paulo ama
essa preposição, e aqui nesse caso mais o artigo, né? Mas no grego aparece separadinho, em o Senhor. Ele vai dizendo em Cristo, em Cristo, em Cristo, tudo dele é em Cristo. E aqui ele disse em o Senhor, porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos encontrar habilidade para vivermos dignamente nas regiões celestiais, quando nós vivemos em Cristo, no Senhor. Quando Ele é o nosso ambiente, isso significa no seu relacionamento com o Senhor, você vai sendo fortalecido. Não é que nem na faculdade assistir aula, fazer prova para adquirir uma habilidade. Aqui basta você viver no Senhor. Basta você ficar exposto a Ele. Basta você ficar na presença dEle. Quanto mais você fica na presença dEle, quanto mais você ora, quanto mais você busca a palavra dEle, esta habilidade vai te enchendo. Você vai se tornando hábil para agir nas regiões celestiais. Se eu fizesse uma entrevista com você agora, como é que você age nas regiões celestiais, quando as potestades, quando elas vêm com as suas lutas, os seus dardos inflamados, como é que você age? Talvez você vai me dizer, eu corro lá para o apóstolo Paulo, o apóstolo José Carlos cuida disso para mim. A apóstola Ruth, ela, né? Você precisa adquirir essa habilidade. Você precisa saber como agir nas regiões celestiais. Muitos de vocês não estão nem enxergando as regiões celestiais. As coisas aconteceram e você está achando que tudo é devido a coisas materiais, você só enxerga o que é material e não consegue perceber que nas regiões celestiais ao seu redor, uma quantidade enorme de forças, de poderes, de principados estão agindo. E se você não tem habilidade para saber isso, para entender isso, você não vai conseguir viver dignamente nesse ambiente. Mas eu não somente adquiro esta habilidade estando em Cristo, eu também adquiri essa habilidade no seu forte poder. Eu adquiro a habilidade, adquiro o dunamis, quando eu estou em Cristo. Quando eu passo tempo na oração. Ontem nós falamos, ora. Tem crente que ora no atacado. O Senhor abençoa todas as pessoas da terra, em nome de Jesus, amém. Acabou, não tenho mais o que orar. Ficou pouco tempo na presença de Deus. Pouco tempo. Ficou pouco tempo. Precisa ficar em Cristo. E quanto mais você fica, mais Ele vai te dar do dunamis dEle. Fica lá. Não está pedindo para você fazer nada, você não precisa fazer nada, você só precisa ficar na presença dEle. Igual Maria, fica sentada aos pés do Senhor. Fica lá, não precisa cuidar das panelas, não precisa fazer comida, só precisa ficar na presença do Senhor, ouvindo a palavra dEle e obedecendo o que Ele mandar. Só isso. Só isso. Irmãos, eu aprendi. Quer dizer, eu não posso dizer que aprendi, porque o Senhor tem que voltar a me ensinar de vez em quando. De vez em quando eu começo já igual Marta, querendo fazer as coisas, querendo resolver o problema, querendo resolver a situação. E de repente o Senhor me puxa a orelha de novo e eu reconheço. Não, peraí, Senhor. Como é esgotante. Eu escrevi isso num outro livro dessa mesma capa parecida com ele, Elias e outros. Elias querendo salvar o povo, ele mesmo. Senhor, o Senhor parece que não se importa muito com o povo de Israel, mas eu me importo, eu tenho zelo no teu lugar. Eu é que vou salvar esse povo.
se deu mal, foi se desgastando, se quebrantando, até entrar em depressão. Até já querer até se suicidar. Deus precisou ensiná-lo que é o Senhor quem faz. Você só tem que esperar nele. Ficar na presença dele. É o Senhor quem faz. Então eu vou assistir Netflix e deixo o Senhor fazendo. Não funciona assim. Ontem eu ainda expliquei para a minha irmã isso. Isso é igual uma cirurgia. A única coisa que o médico quer é que você fique deitadinho ali, quietinho. Até nisso ele ainda te ajuda. Bota lá aquela máscarazinha no seu nariz, ou aplica uma injeção. Até você ficar calminho, quietinho. Ele só quer que você fique quieto na presença dele. O resto ele faz. É assim que o Senhor vai te fortalecer. É assim que Ele vai te dar o dunamis. É assim que você vai saber como agir nas regiões celestiais. Você vai ficar na presença dEle. E Ele vai fazer, mas fica na presença do Senhor. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do dunamis. E então vocês serão capazes, terão habilidade para serem minhas testemunhas. O que tem que fazer? Ficar. Ficaram ali, no cenáculo. Não ficaram assistindo Netflix, não ficaram jogando futebol, não ficaram conversando no WhatsApp, ficaram no cenáculo. Ficaram ali. E de repente um vento encheu a casa. E línguas como de fogo foram repartidas por sobre eles. Oh, aleluia! E o dunamis veio. O apóstolo está esperando um avivamento, né? Eu também. Mas os crentes precisam parar quietos na presença do Senhor. Precisam estar na presença do Senhor em oração, para que o Senhor nos revista. Mas não é só ficar no Senhor. Há algo mais no seu forte poder. Sabe o que isso significa? Aqui vem a palavra kratos. Aqui o Senhor está dizendo esse poder soberano que Ele tem. Aquilo que o Senhor Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam o que eu estou mandando. Esse poder que o Senhor tem, Ele é Senhor de tudo e de todos. É nesse poder que nós temos habilidade, que nós temos o dunamis para andarmos nas regiões celestiais dignamente. Você tem que entender isso. Aqui é um pouco mais fácil, apesar de que há muitas distrações, mas eu vejo na África, os crentes já de muitos anos na igreja, o medo que eles têm de fantasma, o medo que eles têm de espíritos, o medo que eles têm de feiticeiro. Tem tanto medo que paralisam, de que o feiticeiro faça alguma coisa para eles. E por causa dessa tradição, desse entendimento, eles começam a achar que esses feiticeiros e que essas potestades, esses poderes da escuridão são muito poderosos. E me dá a impressão de que às vezes eles acham que é mais poderoso do que Jesus. Por isso, quando eu estou na África, eu prego muito sobre o poder de Jesus sobre todas as coisas. Se você não entender que o nosso Deus é poderoso sobre todas as coisas, que não há nada nesse mundo que não esteja no controle dele, não existe enfermidade, não existe empresa, não existe político, não existe partido, não existe
criminoso, não existe nenhum corrupto, não existe nada neste mundo que não esteja sob o controle soberano do Senhor nosso Deus. Ele reina. E quando nós entendemos o poder de Deus, quando nós o louvamos, o glorificamos e o exaltamos, nós somos revestidos desse dunamis, dessa habilidade para andarmos nas regiões celestiais. Mas isso é só o primeiro ponto, é só a primeira coisa aqui. A segunda pergunta que eu quero fazer ao texto é: qual é a estratégia proposta para os crentes resistirem na luta espiritual? Tem uma luta. Tem uma luta. As regiões celestiais não é um lugar tranquilo. Se você acha que as regiões celestiais é assim, eu ia dizer como Salmo 23, mas tem partes dos verdejantes e águas tranquilas, porque o Senhor nosso soberano nos guia. Mas também tem o vale da sombra e da morte. Também tem o elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Tem o trono do Senhor das regiões celestiais. Mas também tem toda sorte de ataque do maligno, tem toda sorte de interesse do inimigo da nossa vida. E ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra vistam toda a armadura de Deus, esse verbo vestir, muitas vezes usado no sentido de vestir-se espiritualmente, ele tem raiz na ideia de mergulhar. Para os gregos, você se vestia mergulhando na roupa. Talvez aquelas roupas que tanto de pano, né? Pode ser que tenha um significado, mergulhar. Mas essa palavra também revela o compromisso que você deve ter. Você deve se mergulhar completamente dentro da armadura de Deus. É assim que você vai viver dignamente. Esses dias eu estava vendo lá alguém dizendo num vídeo a importância de estar bem vestido para conseguir ser bem-sucedido. E a pessoa estava explicando. E de fato, irmão, se você for para uma reunião de negócios vestido calça jeans, camiseta, meio um buraco aqui do lado, né? Meio suja, com aquela gola assim, que você dormiu com ela, aí fica aquela gola larga, né? Com tênis sujo. Quem que vai levar você a sério? Então você não está dignamente vestido. Esse texto está dizendo que para andar dignamente nas regiões celestiais, eu preciso mergulhar na armadura. Ou seja, se eu não estiver vestido da armadura de Deus, não é a minha armadura, é a armadura de Deus, eu não estou digno. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa dignidade no capítulo 4, versículo 1. E agora no capítulo 6 ele continua dizendo como é que eu vivo dignamente nas regiões celestiais. Tem que ter armadura. Tenho que ter a armadura de Deus. Mas para ter essa armadura, eu preciso mergulhar dentro dessa armadura. E para que eu preciso mergulhar dentro da armadura? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra poderem também vem de dunamis. Para eu ter a habilidade, o jeito de ficar firme nas ciladas do diabo. Poderem. Vou dar um exemplo para você da habilidade necessária para ficar firme na cilada, para não cair.
Você vê essa garotada aí andando no skate. Eu fico pensando, como é que fica firme em cima de um negócio desse? Ou da prancha de surf, né? Como é que fica? Você ficava firme? Consegue? Eu devia ter trazido um skate aqui, a gente ia testar se você consegue ficar firme aqui, nesse corredor aqui. Hã? Consegue ficar firme? A não ser que tenha um skatista aí. Ele pode explicar como é que ele fica firme. Habilidade. Esse texto está dizendo que eu preciso ter habilidade, poder ficar firme, ter habilidade de ficar firme nas ciladas do inimigo, nas ciladas do diabo. Palavra ficar firme, então, sugere essa postura, né? A habilidade de estar firme. E esse verbo também, ele está em um tempo verbal que enfatiza uma ação. Então, o conceito é não somente ficar firme, mas é ficar firme contra. Ficar firme contra. E essa é a primeira vez que nós vamos ver esse ir contra de 6 vezes que os versículos 11 e 12 vão mostrar isso. Então eu tinha dito para você que as regiões celestiais não são um lugar calminho, tranquilo. Tem uma guerra aqui, na dimensão paralela. Uma guerra. E você não foi chamado para essa guerra para ficar só tomando pancada. Você foi chamado para ir contra, ficar firme contra. Não é só ficar firme, né? Tem crente que vê lá em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele acha que resistir é ficar encolhido num canto, tomando pancada do diabo. A palavra resistir, como aqui também, ficar firme contra, quer dizer enfrentar. Enfrentar. Você foi chamado para enfrentar o diabo. Para enfrentar, você tem que dizer, Deus me livre. Se eu ver o diabo vindo de uma esquina, eu vou pela outra. Não é? Vai cutucar o diabo com vara curta? Não é com vara curta, não, com a espada do Espírito. Deus nos chamou para enfrentar. Enfrentar. Não no nosso nome. A palavra já nos explica. Até mesmo o arcanjo disse, o Senhor te repreenda. Mas no nome dele, irmãos, no nome do Senhor, nós faremos proezas. Amém? Então, 6 vezes nesse texto, os versículos 11 e 12, durante 6 vezes, nós vamos ouvir essa palavra, ir contra as potestades, os espíritos da maldade. Então, nós somos chamados para ir contra. E, finalmente, para a gente entender esse versículo, a palavra cilada pode ser traduzida como método. Ela tem origem na ideia de método. Significa que o diabo pensa, que o diabo planeja, que o diabo prepara os ataques dele com todo o planejamento, com todo o cuidado. Por isso que crente não pode ser burro, não. Tem que ser esperto. Tem que ter muito conhecimento, muita sabedoria, muito discernimento. Porque quando Satanás ataca, ele ataca com método. Ele tem um método para atacar. E então você precisa, como é que você vence isso? Você precisa vestir a armadura de Deus. A armadura que se origina em Deus. A armadura que Deus dá. A armadura que Deus veste.
É a armadura que é dele e que ele nos dá. Amanhã vamos ver um bocado mais ainda sobre isso. Aliás, hoje à noite. Terceira pergunta para nós entendermos esse texto. Contra quem Paulo ensina que é a verdadeira batalha dos crentes? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Essa expressão traduzida pela NVI, contra seres humanos, ela é a tradução, a Ara traz mais literal, de carne e sangue. Portanto, a nossa luta não é no nível humano, da carne, de pessoas de carne e sangue. Mas ela é no nível espiritual. Mas ela também significa que a nossa luta não é uma luta material, e sim uma luta espiritual. E a maioria dos crentes tem dificuldade de entender o espiritual. Nós, inclusive, a maior parte da cristandade é tricotômica. Nós cremos que existe um corpo, uma alma e um espírito. O corpo a gente sabe, faz séculos que o povo está furando, cortando, fazendo experiência para poder entender o corpo humano. Né? A alma, de 200 anos para cá, surgiu a psicologia conseguiu dar um significado para a alma, para a subjetividade. E hoje em dia as pessoas falam de coisas da alma como se estivesse comprando banana na feira. Houve um crescimento do entendimento, ou pelo menos uma ilusão de conhecimento, de que nós entendemos o que é alma. E espírito, o que é espírito? Eu quero ver o crente que sabe explicar o que é espírito. Porque a maioria não sabe perceber o espírito. A maioria não entende como o espírito funciona. A maioria não sabe de que maneira o espírito funciona. Nós somos muito fracos de regiões celestiais. Nós não entendemos a maior parte. E, infelizmente, de um lado nós temos gente que é doutor em teologia e não acredita nas regiões celestiais. E nós temos, de outro lado, gente que nem estudou a Bíblia direito e escreve livros sobre as regiões celestiais baseado em nada. E aí os crentes ficam divididos. Uns se deixam deseducar, desacreditar, vivem como se fossem ateus, não creem nas coisas espirituais. E outros acreditam, mas de uma forma errada, de uma maneira como a Bíblia não diz, porque foram atrás de gente mística, que não tem o entendimento das regiões celestiais de acordo com as Escrituras. Então, uns rejeitam o que está na Bíblia, porque acham que é mais lógico, mais acadêmico, mais inteligente rejeitar essas coisas e não acreditar nas coisas espirituais. E o outro acredita em qualquer coisa, com conhecimentos até vindos de outras religiões. Então, cuidado. Nós precisamos ter um entendimento das regiões celestiais bíblico, conforme a palavra de Deus diz. E na palavra de Deus tem muito conhecimento sobre as regiões celestiais. Nós não podemos andar ignorantes por aí, pensando que as regiões celestiais não vão se incomodar com a gente, que a gente não vai ter problema com as regiões celestiais. Então esse texto, ele começa a dizer que a nossa luta não é uma luta material, não é uma luta no nível físico, não é uma luta no nível das experiências dessa terra.
Meu galardão inteirinho para quem colocou água aqui. Não é uma luta no nível material, é uma luta no nível espiritual. E se você não entende o nível espiritual, vai ser um problema. E eu digo isso sinceramente, irmãos. A palavra de Deus está aqui diante de nós, dizendo que para participar do plano de Deus, você precisa viver dignamente nas regiões celestiais. E nós vivemos uma igreja que cada vez está mais distante das regiões celestiais. Nós temos uma igreja cada vez mais materialista, que pensa só nas coisas materiais. Cada vez mais secular, que pensa conforme a tecnologia, conforme a ciência e não conforme a Bíblia. Que não reconhece que a Bíblia é superior à ciência. Que o cientista só vê as coisas pela metade, mas a Bíblia vê as coisas por inteiro. E uma igreja que cada vez mais centraliza o ser humano. Nós estamos com um problema. Como é que nós vamos viver dignamente nas regiões celestiais se a gente nem acredita nisso? Como é que vai? Como é que vai fazer? Tem jeito. Então esse texto está nos advertindo. Ele diz para a gente revestir a armadura de Deus. Primeiro, conseguimos habilidade em Deus. Não adianta nada você vestir uma armadura, pegar uma espada, se você não sabe usar. Você não sabe usar, você vai apanhar. Você vai perder. Então, primeiro de tudo, você tem que ter habilidade. Depois você tem que vestir a armadura que Deus dá. A armadura que vem de Deus. Para então você poder ficar firme, ter a habilidade de ficar firme contra os métodos, as estratégias do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é uma luta material, e sim contra os principados, os poderes. E ele vai começar a enumerar aqui diferentes categorias, diferentes classes. Isso. Então, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Né? Então, ele vai estabelecer um cenário bem robusto aqui, de oposição. São várias ordens diferentes, várias categorias e várias classes que nós vamos ver. Os poderes referem-se a governantes, aqueles primeiros na hierarquia. E ele começou com contra, você tem que enfrentar. Você tem que também enfrentar autoridades que sugerem aqueles que detêm o poder ou domínio a partir da sua influência. E, portanto, estamos falando aqui de influências. Estamos falando aqui de normas, de regras, depois de influências. Dominadores deste mundo de trevas, pessoas com poder absoluto sobre os sistemas das trevas. Sistemas malignos que existem nesse mundo. Como temos visto, o sistema que Satanás está implantando para o aborto, né? É um sistema maligno, não é? E atrás desse sistema existe um dominador desse sistema. Não vai pensando que isso aí é só o partido político, é só uma coisa desse mundo, dessa terra. Existe um dominador atrás desse sistema que mata as pessoas até antes de elas nascerem. Contra forças espirituais do mal. Então, essas forças espirituais contra as quais eu também tenho que enfrentar, ir contra, né? Sexta vez em que é repetida a ideia de ir contra as forças espirituais do mal. Ela é seguida essa ideia de espirituais, né? Ir contra as espiritualidades do mal, né? Basicamente, forças espirituais é uma interpretação. Literalmente no texto está ir contra as espiritualidades do mal. Não é? Daquilo que é imoral, daquilo que é
errado, daquilo que é ruim, daquilo que é destrutivo. Existem essas espiritualidades nas regiões celestiais e a gente precisa ir contra essas coisas, né? Então essa dimensão das regiões celestiais, como eu disse, ela é uma dimensão que está aqui entre nós. Ela não é no futuro, ela não é lá no céu, ela está acontecendo aqui. E é interessante que o apóstolo Paulo usa várias vezes a ideia de regiões celestiais na carta aos Efésios. A primeira vez que ele usa isso é para dizer que as regiões celestiais é a dimensão espiritual na qual Deus nos abençoa. Efésios 1 e 3. Aonde é que Deus nos abençoa? Nas regiões celestiais. Se você não estiver lá nas regiões celestiais, você não vai ser abençoado, porque Deus abençoa nas regiões celestiais. Segunda vez que aparece é em Efésios 2 e 6. E em Efésios 2 e 6, para você ter lugar em Cristo, para você estar em Cristo, você tem que estar nas regiões celestiais. É nas regiões celestiais que nós estamos nos braços de Cristo, abraçados por Ele, cuidados por Ele. Mas se você não está nas regiões celestiais, se você só vive nesse mundo, se você só vive naquilo que é material, naquilo que é humano, você, além de tudo, ainda vai ouvir o Senhor dizendo para você, como Ele disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens. Você não consegue entrar nas regiões celestiais. Pedro teve que ouvir isso, porque não estava vivendo nas regiões celestiais. Então, as regiões celestiais são o lugar onde eu estou em Cristo. Em Efésios 3 e 10, as regiões celestiais é onde a igreja faz conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Você pensa que você evangeliza nesse mundo? Não, você evangeliza nas regiões celestiais. Onde você está conversando com uma pessoa acerca de Jesus, você não está nesse mundo, você está nesse mundo material, você está numa dimensão espiritual. Falar de Jesus para outra pessoa não é um negócio comum, não. É um negócio extraordinário. É alguma coisa de outra dimensão das regiões celestiais. E, finalmente, o texto nos fala de regiões celestiais, onde os crentes vão contra toda a hierarquia espiritual maligna, Efésios 6 e 12. Então, todas essas referências trazem para nós as regiões celestiais. Amém? Estão cansados já, querendo ir para casa, tomar café? Ou posso seguir mais umas 2 horas aqui? Teve até uns, glória a Deus. Eu vou abusar do tempo um pouquinho, mais uns 10 minutos, porque eu quero aplicar esse texto à sua vida. Tem muito mais coisa para falar hoje à tarde, mas eu me detive em alguns assuntos que eu não pensei me deter, e o tempo passou. Mas deixe-me fazer então uma meditação sobre como nós podemos viver esse texto. A primeira coisa que eu quero entender com vocês é se esse texto ainda se aplica hoje, né? Porque tem crente que diz, não, na nossa época não tem mais esse negócio de dons, esse negócio de espiritual, não tem mais, isso foi só para a época dos apóstolos, agora o diabo nem atua mais, não precisa mais expulsar demônios, nem existe mais. Tem muito crente que pensa assim. Acho que aqui em Porto Ferreira não tem nenhum que pensa assim, mas fora daqui, gente, muito crente tem essa mentalidade. Ele vive como se as regiões celestiais não existissem. Então, para eles, esse texto que nós acabamos de ler não tem significado. Então, eu pergunto para esse texto, será que esse texto está valendo ainda hoje? E aí o texto me responde, no versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Opa! Será que o apóstolo Paulo disse isso só para aquela época? Não, a Bíblia inteira mostra que a nossa luta não é contra os seres humanos. A Bíblia inteira. Então, se você não acha que a sua luta é contra seres espirituais nas regiões celestiais, você vai ter que arranjar outra Bíblia, porque essa não serve.
Essa está dizendo que a nossa luta acontece nas regiões celestiais, toda ela. Portanto, essa passagem era válida para a época de Paulo e é válida para o nosso tempo também. Então, o que nós precisamos, o que esse texto nos leva à confissão? Se eu avaliar minha vida por esse texto, o que eu preciso confessar ao Senhor? Olha o que diz a continuidade do versículo 12. Disse, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você tem vivido como? Você vive assim como se o mundo fosse só sinal de trânsito, semáforo, pôr gasolina no carro, não é? Ir no restaurante, comer, pagar conta de luz, conta de água, conta de internet. Você está vivendo só nesse nível? Ou você está percebendo que existem as regiões celestiais ao nosso redor e que há uma grande luta? É nessas regiões que Deus nos abençoa, é nessas regiões que está o trono do Senhor, é nessas regiões que nós podemos viver em Cristo, mas é também nessas regiões que está o diabo, estão as potestades, estão os anjos malignos, estão os espíritos da maldade, os principados, os dominadores desse mundo. Será que você percebe isso? Outro dia eu ouvi um pastor, mas tão ateu, que ele pegou e deu para cada um desses textos algum significado nesse mundo. Disse aqui estão os políticos corruptos. Aqui está o exército, a polícia, aqui está não sei o quê. Mas o texto está dizendo que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós estamos falando de regiões celestiais. Será que você percebe ou você está indo junto com esses crentes que não percebem mais? Quantos aqui querem confessar que precisam de melhor discernimento, melhor entendimento das regiões celestiais? Amém? Então ore comigo assim, diga, Senhor Jesus, a minha luta não é contra a carne e contra o sangue. A minha luta não é contra outras pessoas. Existe uma luta. E essa luta está nas regiões celestiais. Eu preciso de discernimento. Abre os olhos do meu coração. Abre os meus olhos espirituais. Para que eu tenha discernimento. Para que eu saiba quais são os planos elaborados de Satanás. E eu posso enfrentá-lo. Revestidos do teu poder. Revestidos da tua armadura. E dirigidos por ti. Amém. Continue pedindo. Para que seus olhos sejam abertos e para que você entenda o desafio que nós temos diante de nós. Mas o que tem que mudar na nossa vida? Agora a gente já reconheceu que a gente não tem o discernimento que precisa. Então o que precisamos mudar? Versículo 10 diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Você aprendeu hoje aqui como se fortalecer? Como ter habilidade? Como é que eu tenho habilidade? Às vezes a gente vê, eu gosto de ver esses treinamentos assim principalmente nas artes marciais, né? O sujeito tem que ficar ali dando soco no ar, né? Milhares de vezes. Depois socar um tijolo, uma tábua, também milhares de vezes, para adquirir a habilidade de vencer uma luta. E o crente acha que ele vai enfrentar o diabo e todas as potestades sem exercício, sem habilidade. Fica na presença do Senhor. Ontem nós falamos de gastar mais tempo de oração. Hoje tenho que dizer isso de novo. Fica mais tempo de oração.
Irmãos, a importância da oração não está no que você pede. Não vá pedir besteira que Deus nem ouve. Nem ouve. 1 João 5 diz que Deus só atende a oração que Ele ouve. Isso quer dizer que tem muita oração que Deus nem ouve. Se Deus não te atendeu ainda, é porque você não está orando do jeito que Ele quer. Ora do jeito que Ele quer, que Ele vai ouvir. E se Ele ouvir, você vai receber o que você está pedindo. Mas a importância da oração não está no que eu peço. A importância da oração está ficar na presença do Senhor. Ficar na presença do Senhor. Porque enquanto você fica na presença dEle, é como eu disse, igual a cirurgia, fica na presença do médico. E Ele opera. Fica na presença do Senhor. Gasta tempo. Vai, fica na presença do Senhor. E Ele vai fazer. Você está aqui na presença do Senhor. Não estou deixando você pensar em outra coisa. Está pensando só na palavra. Quando você vai querendo fugir, eu leio de novo o texto. Para a gente ficar na palavra. E enquanto isso, Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está aumentando o seu dunamis. Deus está aumentando o poder dele na sua vida. Fica na presença do Senhor. E confia no poder do Senhor. Quando o diabo começar a dizer que ele é maior, quando ele começar a dizer que os problemas são maiores, então você precisa de um tempo de meditar no poder do Senhor, que está acima de todas as coisas. Como eu gosto de fazer isso. Como eu gosto de um tempo de adoração, quando eu estou ali sufocado por problemas e as potestades vêm e tanto problema e tudo dando errado e todas as estratégias de Satanás operando, e então eu posso parar um tempo e começar a adorar ao Senhor, dizer: Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque tu, Senhor, és o guarda, tudo depende de ti. Se o Senhor guardar a cidade, Senhor, não há inimigo que possa atacar. Senhor, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas o Senhor está edificando, o Senhor está fazendo, o Senhor está realizando. Quem vai se opor ao Senhor? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E eu começo a adorar a Deus, e os problemas começam a diminuir, e Satanás começa a recuar, e as situações começam a se encaixar, começam a se organizar. Só por causa da adoração. Adorar não é cantar, não. Adorar é como o cântico que nós cantamos aqui. E eu acho que o ministro de louvor repete muito, que é para ver se você começa a cair na real. Parar de cantar só o que está projetado e começar a dizer aquilo que é verdade. Que Ele tem todo o poder. Que tudo está sob o controle dEle. Que não existe tempestade, não existe vento, não existe enchente, não existe nada que possa competir com Ele. Nós precisamos disso. A gente precisa começar a entender isso. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, quer dizer, ficar na presença dEle e no seu forte poder, entender o poder dEle. Confiar no poder dEle. Esperar no poder dEle. E por último, aqui santificação. Esse texto nos inspira. Como será a nossa vida daqui para frente? Depois de termos aprendido esse texto, como nós devemos viver? Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos nos manter vestidos dignamente. E eu não vou falar muito mais sobre isso, porque hoje à noite nós vamos entrar na armadura. Vamos mergulhar na armadura hoje. Vamos olhar ela tintim por tintim. Vamos entender exatamente o que é essa armadura. Mas eu quero dizer para você que o modo como nós temos que viver nesse mundo, dentro das regiões celestiais,
viver dignamente do chamado que nós recebemos de Deus, é que nós devemos estar constantemente com a nossa armadura, vestidos com a armadura de Deus. Não é nossa, é de Deus. Ele é quem nos dá. Ele é quem coloca em nós essa armadura. Então é assim que nós vamos andar dignamente nas regiões celestiais. E hoje à noite nós vamos trabalhar forte nisso. O que é a armadura? De onde ela vem? Uma vez eu participei aí com garotados, adolescentes de uma certa missão aí internacional. E antes de sair para a evangelização, os adolescentes reuniam, davam as mãos e diziam: eu agora visto o capacete, eu visto a espada. Não é assim que veste a armadura, não. Né? Mas hoje nós vamos entender como é a armadura, o que significa cada coisa, que área ela protege a nossa vida. E amanhã de manhã, né? Que horas da madrugada, apóstolo? 9 horas da madrugada. 9 horas, né? Então, amanhã, nós vamos entender como vestir essa armadura. De que maneira nós somos vestidos dela. Amém? Joia. E há uma coisa, mas não estamos falando de cuidado mútuo? E aí eu vou perguntar para você, essa palavra falou para você ou falou para a igreja? A igreja, ela está toda no plural. Os 3 versículos estão ou na primeira, nós, ou na segunda pessoa, vocês. Portanto, ele se refere à igreja. Deixa eu dizer para você, se todos nós estivermos vestidos com a armadura, todos nós estivermos fortalecidos no Senhor e no seu forte poder, mas um de nós estiver sem armadura, não estiver fortalecido, sabe o que vai acontecer? Há uma chance muito grande de todos nós sermos derrotados. Aonde é que a corrente quebra? No elo mais fraco. Por isso é responsabilidade de todos nós não deixar ter elo mais fraco. É responsabilidade de todos nós que todos nós estejamos fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. E vestidos, mergulhados na armadura de Deus, para que tenhamos a habilidade de ficarmos firmes diante dos planos e estratégias do diabo. Esta é a palavra de Deus para você. Você ouviu a palavra de Deus? Bem-aventurado você é se colocá-la em prática. Deus os abençoe. Amém.